Olá, meus irmãos, que a paz de Jesus envolva os nossos corações, nos refazendo, nos tranquilizando e nos dando as energias de refazimento, de paz, de serenidade. Hoje o nosso tema das reflexões que queremos desenvolver, tem o título de Em Tempos de Pandemia, Busque a Si Mesmo. E por que nós iremos falar sobre esse tema? Porque essa pandemia que nos acomete, que acomete o planeta, ela veio para transformar a humanidade, ela veio para mexer, para balançar com a humanidade. Mas nessa busca incessante do espírito, momentos como esse de pandemia nos auxilia no progresso espiritual de que nós estamos todos propensos a realizar. Então, o espírito inerente de qualquer situação, ele tem uma busca incessante em evoluir. E de tempos em tempos nós passamos por momentos de pandemia e outras situações que é justamente um auxílio, um benefício, sim, um benefício que a providência divina permite ocorrer para auxiliar o nosso processo evolutivo. Então essa pandemia ela vem ressignificar muita coisa. E é difícil nós não encontrarmos pessoas que não nos digam que mudaram certas coisas, que adquiriram novos hábitos, que passaram a enxergar a vida de uma outra forma, que descobriram aptidões. Eu consigo fazer isso, eu sei fazer isso, eu me redescobri. Que consegue olhar mais para aquelas pessoas que estão dentro de casa, que dividem um lar, que muitas vezes N situações passam batido. Então assim a gente pode fazer desse momento, que aparentemente é um momento triste, porque envolve muitas perdas, muitos desencarnes, muito sofrimento para o país, para o planeta, para as pessoas individualmente, para as famílias, que muitas perderam entes queridos. Mas tudo isso vem de uma forma que nos modifique mesmo. E nós precisamos dessa dor, porque já conversamos aqui em outros momentos que a dor é pedagógica, ela vem como uma medida educacional para nos ajudar. Nós ainda somos muito imperfeitos e não abrimos os olhos ainda para esse amor incondicional, aquele amor que nos faz aprender o que nós necessitamos aprender. Então nós precisamos da dor para que ela nos ajude a nos elevar. Então essas reflexões nós iremos fazer nesse momento, e nós iniciamos então falando que a pandemia ela gera um momento de crise. Isso é fato. Primeiramente, a crise da própria dor, que é um momento que nós nos sentimos muita dor de ver as famílias em sofrimento. Às vezes algum ente querido nosso está passando por esse momento, né? Adquiriu essa doença e está lá sozinho no leito de hospital. Então isso gera uma crise, gera uma mudança. É um momento perigoso, é um momento difícil, é um período de desordem, onde nós parecia que nós estávamos todos organizados e veio essa pandemia e desorganizou tudo. E a gente perdeu a nossa rotina, a gente perdeu muita coisa no primeiro momento. Então, toda pandemia gera um momento de crise. Crise financeira para o nosso planeta. Quantas pessoas perdendo emprego, passando dificuldades, né? Isso aumentou demais. Então, gera uma crise financeira, gera uma crise existencial. Nós começamos a nos perguntar: o que estou fazendo aqui? Qual é o meu papel diante disso tudo? Eu vou ficar em casa de braços cruzados? Eu vou ficar em casa porque foi orientado, então eu vou respeitar e ficando em casa eu já estou ajudando? Qual é o nosso olhar diante do que está acontecendo? E isso gera insegurança, gera dúvida, gera incerteza. E como lidar com isso? É difícil mesmo, meus irmãos. Ninguém está dizendo que é fácil,
Porém, nós temos que encontrar mecanismos que nos ajudem a passar por esse momento. Então, nós iniciamos no ponto de que toda pandemia gera um cenário de crise. E crise é uma mudança brusca, é uma situação difícil, é um momento perigoso, é um momento de desordem, é uma situação conflituosa. Ou seja, momentos de crise significam momentos de decisão. Normalmente, numa crise grandiosa, nós precisamos tomar algumas decisões, nós precisamos escolher, nós precisamos distinguir. Ou seja, esse é o momento de escolha, nós temos de escolher como iremos ser, como iremos agir, como iremos levar a nossa vida deste momento. Porque nós não podemos sair dessa situação da mesma forma que entramos, senão não terá servido para muita coisa. E todas essas vidas que estão retornando ao mundo espiritual vão ter voltado em vão. Então esse é o primeiro ponto da crise. Por exemplo, um doente, muitas vezes aquele doente, aquela saúde, está passando por um momento de crise, né, onde a saúde está desestabilizada. Então, assim, vamos colocar em 2 pontos. Primeiro, a mudança brusca produzida no estado de um doente. Nós somos doentes, causada pela luta entre o agente agressor e o mecanismo de defesa. Então é muito importante nós fazermos esses esclarecimentos. Quem são os doentes? Somos nós. Nós somos os doentes. Porque tudo que nos acontece é criado por nós. Se nós nos adoecemos, nós podemos nos curar. Somos nós próprios que temos o poder de sair da estagnação que nos encontramos. Então, o primeiro ponto, meus irmãos, é que o doente somos nós. E a crise acomete pessoas que estão doentes. Aí depois nós falamos em agente agressor. Quem é o agente agressor? Nós. Porque nós nos agredimos. Nós nos adoecemos. Como? Através dos nossos pensamentos destrutivos, negativos, através dos nossos sentimentos, que ainda muitos sentimentos nossos perpetuam nas trevas, sentimentos de raiva, ódio, mágoa, orgulho, ego, as nossas aflições, os nossos medos, as nossas mágoas. Então nós somos os nossos próprios agentes agressores, porque nós nos adoecemos. Nós nos permitimos adoecer, nós nos agredimos. E ainda falamos aqui de mecanismo de defesa. Aonde está o nosso mecanismo de defesa? Está em nós. Então, quando nós negamos, quando nós nos isolamos, quando nós nos sentimos repreendidos, quando nós mascaramos a realidade porque não queremos enfrentá-la, nós estamos criando mecanismos de defesa. Ou seja, nós nos adoecemos, nós somos os doentes, nós somos os nossos próprios agentes agressores e nós somos os nossos mecanismos de defesa. Nós temos em nós os mecanismos de defesa. Só que nós estamos utilizando nesse momento de uma forma equivocada, porque nós começamos a negar, para não enxergar as dificuldades que temos e assim trabalhá-las para poder melhorar. Nós nos isolamos, nós passamos a não querer encarar a nossa realidade, nós a mascaramos. Né? Então isso gera um grande conflito interno. Então esses mecanismos que nós utilizamos é com o objetivo de abrandar alguma dor, é para nos proteger de algumas frustrações. Só que quando nós fazemos isso, nós estamos fazendo nada mais, nada menos que mascarar os nossos conflitos internos. É não trabalhar com esses conflitos que todos nós temos e que todos nós sofremos de alguma forma. E essa pandemia, ela nos traz esse momento de reclusão, de ficar muito isolado, e isso tudo nos jorra
na cara da gente que há situações muito conflituosas e que nós precisamos resolver. E aí eu trago um exemplo, então, daquela passagem de Jesus no deserto, onde Jesus fica aquele período todo isolado no deserto. Então, quando nós falamos em deserto, em se isolar no deserto, nós estamos falando de um tempo de transformação, de um período de renovação, onde é no silêncio do nosso interior que nós conseguimos refletir diante das mudanças que temos de fazer. É criar esse novo olhar, e nós não conseguimos fazer isso no barulho. Nós já temos conflitos internos suficientes, então nós precisamos desse silêncio renovador, desse isolamento, mas nesse isolamento que nos permita realizar as compreensões de que necessitamos. Então, no silêncio interior é que muitos de nós conseguem ouvir o barulho. Que barulho é esse? O barulho das nossas aflições, das nossas mágoas, das nossas carências, das nossas necessidades. Nós temos necessidades. E é por isso que essa quarentena significa para nós um momento de deserto. Porque para muitos de nós chega a ser um suplício. Eu já ouvi falar de pessoas que se suicidaram porque não conseguiram lidar com esse momento. Pessoas que entraram em estados depressivos muito graves porque não conseguiram lidar com esse momento. Porque nós queremos fugir. Quando nós nos deparamos com nós mesmos diante da nossa solidão, nós começamos a criar mecanismos de fuga. Porque não queremos nos encarar. Não queremos nos enxergar. Então, um exemplo é as próprias redes sociais. Tem pessoas, nós vamos nos incluir, porque podemos fazer isso também. Fica o dia inteiro na rede social, olhando a vida dos outros, achando a sua vida um lixo, que a sua vida não presta. E por que a pessoa fica ali? Olhando coisas que muitas vezes não a deixam melhor em nada. É para não precisar lidar com a sua própria vida. Então eu fico olhando a vida do outro para tentar esquecer que a minha vida precisa ser revista. Que eu preciso olhar a minha vida e ressignificar algumas coisas. E isso de forma generalizada. Somos todos nós. Não há nenhuma criatura que não precise olhar para a sua vida com amor e modificar algumas coisas. Todos nós necessitamos disso. Então nós começamos a criar esses mecanismos de fuga para não nos enxergar. É como se nós estivéssemos falando, pensando e sentindo: eu odeio ficar comigo. Eu não suporto a minha companhia. Eu não me suporto. Porque é nesses momentos que nós ficamos em extrema solidão é que nós precisamos nos enxergar. É quando nessa pandemia tudo parou, né? O trabalho parou, a gente ficou em casa, o comércio fechou tudo. E o que eu faço agora? E a academia que eu vou fechou, e o salão de beleza que eu vou fechou, e a minha rotina eu perdi tudo, e agora? Eu fico como? Fica contigo mesmo. Ora, mas a gente não quer se enxergar. A gente não quer se olhar. Porque a gente sabe que se a gente se olhar e se a gente se enxergar verdadeiramente, nós vamos precisar mudar muita coisa. E a gente não quer. A gente não está pronto para isso. Na nossa cabeça. Né? Naquilo que a gente acredita. A gente acredita não estar pronto. Porque a gente sabe que vai mexer em muita coisa. Porque a gente sabe que a gente vai ter que sair da zona de conforto e a gente não quer isso. Então, quando nós estamos no nosso ritmo normal da vida, nós nos escondemos atrás de 1000 compromissos. É viagem, é academia, é salão de beleza, é ida no supermercado, é festa com os amigos, é churrasco com não sei com quem. Porque nós utilizamos isso como fugas. Eu tenho que preencher todos os meus horários, eu não posso ter um período livre. Chego em casa tarde da noite, tomo banho, durmo, acabou e no outro dia é a mesma coisa. Porque eu não quero me enxergar. Porque eu não quero me encarar realmente.
E quando nós olhamos muitas vezes essas vidas ultra mega agitadas, nós pensamos que a nossa vida não tem valor. E isso muitas vezes nos faz entrar em estados depressivos. Porque a gente acha que a vida do outro é nossa, é muito boa, é muito legal, olha quanta coisa ele faz e olha eu. Porque hoje em dia ficar em casa na sexta-noite, vendo um filme, comendo uma pipoca é horrível. E agora com essa pandemia, ficar em casa comendo uma pipoca, vendo um filme com saúde é algo maravilhoso. Agradeça a Deus, nós temos que agradecer a Deus ficar em casa comendo pipoca, assistindo um filme e não estar num leito de hospital, sozinho, isolado. Então a pandemia vem ressignificar aquilo que anteriormente era chato, agora virou uma maravilha, porque nós todos estamos fazendo de tudo, aparentemente, para não precisar estar num leito de hospital doente ou ver um familiar nosso lá. Então olha como a vida, ela de alguma forma nos traz de novo para a nossa origem, para o resgate de valores. Ela alonga o nosso olhar para as coisas que realmente importam. E Joana de Ângeles, no livro Ilumina-te, ela nos explica que, e aí eu vou fazer a leitura. Na atualidade, a busca desse deserto, que nós estávamos falando, não conduz o indivíduo a regiões geográficas áridas e distantes da civilização, mas a paisagens interiores que aguardam ser conhecidas pela reflexão profunda, penetradas pela busca do silêncio iluminativo. Olhem esse termo que Joana usa, o silêncio iluminativo. É no silêncio iluminativo que nós conseguimos fazer as constatações, as reflexões, as buscas de que nós precisamos para nos reencontrarmos nessa grande sucessão de equívocos que a humanidade em geral vinha cometendo, uns mais, outros menos, mas em geral todos vinham cometendo. Ou seja, esse momento é um momento de convite e não o Covid. É o momento do convite para o silêncio iluminativo de que todos nós, sem exceção, necessitamos passar. É este deserto interior, longe das distrações e perturbações comuns da vida prática, que temos a maior possibilidade de nos ouvir, de ouvir a nós mesmos, de nos conhecermos mais e profundamente. É no silêncio deste deserto, meus irmãos, que nós somos capazes de enxergar os nossos demônios, aquilo que nos atormenta, que nos desequilibra e nos faz nos distanciar das nossas tarefas espirituais a qual todos nós fomos chamados. Então é nesse momento de introspecção que a vida nos lembra dos compromissos que nós adquirimos antes de reencarnar. É aquele clique, ei, lembra do que você combinou antes de vir à Terra? Ei, lembra daquilo que você planejou, daquilo que você disse que iria vir e desempenhar? É esse clique que está dando em todos nós, porque nós começamos a pensar, o que eu estou fazendo aqui? Qual é a minha busca? Qual é o meu objetivo? Será que é só isso? Será que eu dependo, por exemplo, do comércio aberto para ser feliz e agora que ele está fechado eu sou extremamente infeliz? Será que eu dependo das viagens que eu tive que deixar de fazer? Será que eu dependo da minha academia que está fechada? Será que eu dependo da unha que eu vou fazer no salão toda semana? Será que eu dependo do futebol com os amigos? Do churrasco que eu faço toda sexta-noite? Será que é disso que nós dependemos? E agora fomos praticamente proibidos de realizar tudo isso, então nos encontramos em estados depressivos. Porque se eu não conseguir fazer isso, se eu não conseguir levar essa minha rotina, a vida acabou para mim. Eu não tenho forças para me reinventar. Então esse silêncio iluminativo, ele nos traz
essas reflexões, esses questionamentos. É quando dá aquele clique, aquela pergunta que vem na nossa consciência: ei, será que eu estou desempenhando aquilo que eu vim desempenhar? Será que eu estou lembrando aquilo que eu combinei antes de reencarnar? O que eu estou fazendo com as oportunidades e os privilégios que Deus me permitiu ter nesta vida? Então, meus irmãos, a forma que nós iremos passar por esse momento atual vai definir muito do que vai ser lá na frente. Vai definir muito sobre o nosso futuro. E talvez então, esse momento, nós iremos ter que deixar muitas coisas para trás. Isso é algo muito importante que nós temos que comentar. Esse momento, e quando nós vamos caminhando, quando nós vamos evoluindo, nós vamos ter que deixar muitas coisas para trás. Muitas coisas para trás para seguir com Jesus. Pois a viagem com Jesus é mais leve. E para viajar com esse mestre, para seguir com esse mestre, nós vamos ter que abandonar muita coisa. Principalmente as efemeridades de que nós adoramos e pensamos ser essenciais nas nossas vidas. Porém, para seguir com Jesus, vamos precisar abdicar e deixar muitas coisas para trás. Porque, repetindo, a viagem com Jesus é leve e nós não vamos poder levar muitas coisas. Apenas os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, a nossa vontade de nos desenvolver como seres espirituais que somos. E Emmanuel nos diz que ninguém progride sem renovar-se, sem melhorar-se. Nós precisamos progredir. E o progresso vem através da nossa melhora, da nossa renovação, dos nossos esforços para nos reencontrarmos, o nosso ponto de equilíbrio, para seguir adiante. Então, se nós olharmos no aspecto religioso, nós vamos encontrar muitas respostas para os nossos questionamentos. A doutrina espírita, ela nos responde muitas coisas e por isso é conhecida como a doutrina consoladora, como a doutrina esclarecedora. Então, assim, nós encontramos muitas respostas para os nossos questionamentos, para as nossas inquietudes. E nós vamos então procurar em templos religiosos, em igrejas, em centros espíritas e principalmente nesse período que nós estamos vivendo, né? Nós nos sentimos frágeis. Então, aos nossos olhos, esse seria um momento que nós mais precisamos estar dentro de um centro espírita, na nossa concepção. E aí a gente pensa, nossa, eu preciso de um passe, e agora? Como é que eu vou fazer? Tá fechado o centro. Nossa, eu preciso do atendimento fraterno. E agora? Como é que vai ser? Não tá tendo. Então, nós vamos criando esse cenário de pavor, porque no nosso caso, o centro espírita, nossa, eu preciso estar lá dentro, né? Então, eu preciso de uma palestra, eu preciso fazer um atendimento fraterno, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Então, assim, as amizades sadias que a gente faz dentro de um centro espírita, dentro de um templo religioso em geral, as palestras que nós assistimos, estudos que realizamos, a edificação que nós construímos interiormente, convivendo dentro de um centro espírita, e eu falo aqui centro espírita porque somos espíritas, é tudo muito sadio, né? As amizades, os abraços fraternos. Porém, há um ponto que nós precisamos entender, que é muito importante. As portas do centro espírita, das igrejas, dos templos religiosos, são maravilhosos em geral. Nesse momento, elas estão fechadas. Mas aí é um ponto de que nós temos que refletir muito em cima. É de que nós somos seres espirituais. Somos seres espirituais numa existência na matéria. O nosso centro espírita, a nossa igreja, ela existe muito antes de estar na matéria, no plano espiritual.
Ou seja, o centro espírita, a casa espírita, a igreja, ela está dentro de nós. Porque o reino de Deus está dentro de nós. Jesus nos disse isso. Então esse é o momento de nós nos reencontrarmos com esse reino que todos nós temos dentro de nós. É colocar em prática aquilo que nós aprendemos lá dentro do centro espírita, lá dentro da igreja, da casa religiosa que nós frequentarmos. Essa é a hora de nós mostrarmos a nossa força, o nosso equilíbrio, o quanto nos encoraja aqueles momentos que passamos lá dentro e agora, passando essa situação adversa em que a casa está suspensa por algum momento e nós não podemos estar lá dentro, é colocar em prática todo o suporte emocional, espiritual que a casa espírita nos oferece. Então não preciso entrar em desespero porque eu não estou conseguindo fazer um atendimento fraterno, porque eu não estou conseguindo assistir uma palestra, até porque a internet nos oferece muitas palestras maravilhosas, os centros estão trabalhando em cima disso. Então eu não preciso me desesperar. Eu tenho que parar e pensar o que eu aprendi lá nessa casa. Os estudos, as amizades, elas continuam. Nós não falamos que a morte não existe, que os afetos continuam para a eternidade? A mesma coisa nesse momento. Não é porque nós não estamos na casa espírita agora, momentaneamente, que os nossos afetos que fizemos lá dentro, que os estudos que nós realizamos lá dentro, que os atendimentos que nos deixam tão bem, não possam acontecer aqui fora. Porque eu friso de novo, somos seres espirituais, a casa espírita também. Ela tem toda a parte material, mas ela tem toda uma parte espiritual que continua funcionando e muito. E muito. Os nossos amigos do plano mais alto estão trabalhando incessantemente para nos auxiliar a passar por esse momento. Então vamos compreender que agora é o momento de nós deixarmos aflorar o reino de Deus que existe dentro de nós. E o nosso templo, então, passou a ser o nosso lar. E é ali onde nós temos que nos edificar com as nossas famílias, com os nossos entes queridos que estão nas nossas vidas de alguma forma para nos ajudar a esse processo de evolução. Lembrando de que não estamos na nossa casa espírita, no templo religioso, presencialmente, mas podemos estar através do próprio sono. Na hora em que nós vamos nos recolher, então dormir, através do sono, nós podemos entrar em contato com a espiritualidade e podemos pedir para que eles nos levem em locais que precisam de ajuda, de socorro, a lugares que nós possamos aprender, fazer preces, ouvir palestras, estudar obras. Nada impede, porém nós temos que realizar esta conexão com o plano espiritual, através da prece, dos pensamentos. Então nada impede que nós não possamos continuar o nosso trabalho, porém agora de uma forma um pouco diferente. E nós temos capacidades para estar fazendo isso. Então agora é a hora de que nós temos a oportunidade de colocar em prática os nossos ensinamentos, aquilo que nós aprendemos. E aí então, irmãos, nós passamos e nós passaremos por muitos desertos, por muitas provações. Nós estamos no mundo das provas e das expiações. Somos teimosos e precisamos de limite. É aquela técnica que os pais muitas vezes têm de colocar o filho na cadeirinha do pensamento para que ele possa refletir sobre algum mau comportamento, alguma má atitude. Então esse é o nosso período. É o período em que nos foi colocado na cadeirinha do pensamento, a reclusão do nosso lar, para que nós possamos refletir diante de maus comportamentos que nós tivemos em algum momento. Então, é essa hora que nós temos agora de levar este castigo, que não é castigo, à reflexão do nosso melhoramento. E quem são os únicos que ganham com isso? Nós mesmos. É para o nosso próprio bem. E nós buscamos então o amor de Deus. E nós passamos do limite por causa desse amor de Deus.
porque nós testamos o amor de Deus, porque nós vamos até o último, porque nós sabemos que Deus nunca vai deixar de nos amar, que não importa o que nós iremos fazer, até aquele criminoso, assassino, pior do mundo, até esse tem o amor de Deus incondicionalmente. Então nós vamos testando o amor de Deus, nós vamos abusando do amor de Deus, nós vamos tripudiando do amor de Deus, porque nós sabemos de que não há nada que nós iremos fazer que irá fazer com que Deus nos ame menos do que Ele nos ama. Seu amor sempre será infinito. E é muitas vezes isso que a gente faz com as nossas mães, né? Que é aquele amor mais perto do amor de Deus que nós temos aqui no planeta. Nós tratamos muitas vezes a nossa mãe mal, com hostilidade, nós as desrespeitamos, porque nós sabemos que esse amor das nossas mães é um amor puro, verdadeiro, e que dificilmente ela vai deixar de nos amar por conta de todo esse mau comportamento. Ela vai continuar ali nos oferecendo seu conforto, seu abraço, seu amor. E o que nós fazemos com as nossas mães, e eu estou citando as mães como exemplo, nós fazemos com Deus. Nós abusamos desse amor genuíno que Deus tem por nós. Assim como fazemos aqui na Terra com o amor das nossas mães muitas vezes. Nós nos tornamos criaturas abusadas e vamos testando, vamos abusando desse amor incondicional que Deus nos oferece. E esse amor de Deus é um amor que veio para nos elevar. Jesus, quando veio há 2000 anos atrás, veio até mesmo de forma sacrificial, nos exemplificar esse amor grandioso, esse amor infinito que Deus tem por nós. E nós equivocadamente vamos abusando de Deus, porque sabemos que o amor dele é um amor que jamais irá terminar. Então isso também é um ponto de que nós temos de refletir muito sobre isso. Por isso, meus irmãos, vamos ressignificar esse momento. É um momento difícil? Sim. É um momento de tensão? Sim. É um momento de crise. Mas nós temos mecanismos para passar por isso. Lembrando que não é o Covid, é o convite que nós estamos recebendo para nos melhorarmos, para reavivar os nossos corações, para reavivar a nossa fé diante das atribulações, para nos renovarmos nos momentos difíceis que a vida tem nos trazido, mas por conta de um mau comportamento nosso. E nós precisamos nos educar, nós precisamos desses limites que são benéficos para nós, assim como a criança em fase de desenvolvimento precisa de limites. Espiritualmente nós estamos nessa situação. Então vamos agradecer esse momento, mesmo que ele seja de muita dor, e vamos nos regozijar deste momento adiante e fazer da nossa vida uma vida diferente, uma mudança de valores, o desenvolvimento de virtudes, um olhar mais alongado para as coisas de Deus, de Jesus, para as coisas do Espírito imortal que somos. E eu finalizo então trazendo um texto que está em Eclesiastes e começa dizendo: tempo para tudo. Esse é o título desse trecho que eu vou ler. Tudo neste mundo tem o seu tempo. Cada coisa tem sua ocasião. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Há tempo de ficar triste e tempo de se alegrar. Tempo de chorar, tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e depois tempo de juntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se afastar. Há tempo de procurar e tempo de perder. Tempo de economizar e tempo de desperdiçar. Tempo de rasgar e tempo de remendar. Tempo de ficar calado e tempo de falar.
Há tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra, tempo de paz. Meus irmãos, vamos refletir nessas palavras sábias e grandiosas, lembrando que sim, não há nada que mude o amor que Deus tem por nós. Porém, vamos usar deste amor para alimentar o nosso coração, a nossa alma, o nosso espírito, e não nos abusar desse amor genuíno que Deus nos oferece. Que possamos refletir nessas questões e nos modificar diante do aspecto que nós temos geral sobre a vida, sobre nós, sobre Deus. Fiquem em paz, que Jesus aqueça e ampare os nossos corações e que assim seja.